Salve, muito boa noite. Ponto final no ar, depois de uma semana aqui tecnicamente muito tensa na política. Mas é assim, a política faz parte da sua vida, daí a importância. Cuida da sua casa, da escola do seu filho e de todo o nosso futuro. É por isso que nós trazemos aqui toda semana, no ponto final, as entranhas das articulações políticas e os políticos, para que você tenha a sua ideia. Pois é, e nessa semana em que a Câmara dos Deputados começa ali a funcionar na sua plenitude, a instalação das comissões permanentes da Casa. É uma disputa ali muito importante, mas afinal, o maior partido tem que indicar mesmo as comissões mais importantes, né? E para essa conversa, daqui do ponto final, o deputado Zeca Disseu, do PT do Paraná. Deputado, muito obrigado pela vinda aqui aos estúdios da Jovem Pan em Brasília, né? Uma conversa boa, o senhor já foi prefeito, 2 mandatos, né? Está no 4º mandato de deputado federal, ou seja, será mesmo uma conversa muito boa. Está deixando a liderança do PT. É um cargo muito importante na Câmara dos Deputados e que fez ali um papel muito firme na defesa do governo e também do PT, porque o PT não é exatamente todo o governo. Foi fácil, é fácil defender o governo Lula, deputado? Não digo que foi fácil, viu, Zé? Eu digo que foi prazeroso e foi produtivo. A gente teve resultado, eficiência no trabalho que foi realizado. Mas primeiro eu queria te saudar, cumprimentar aí pelo programa, dizer da satisfação de poder estar aqui debatendo aquilo que de fato mexe com a vida das pessoas e do que está acontecendo aqui em Brasília, do que está acontecendo no nosso país. A nossa bancada de deputados e deputadas do PT tem uma boa tradição. Nós não temos reeleição. Então você vai a cada ano dando oportunidade a uma liderança importante liderar a bancada. Alguns partidos adotaram essa prática, mas eu me lembro de que o PT foi o primeiro a fazer esse sistema de rodízio, né? Hoje a gente revela pessoas. Pelo que eu vi nos últimos anos, a gente tem metade dos partidos com essa tradição de estar ano a ano trocando as lideranças, mas tem partido que o líder já está há muito tempo, é uma reeleição ali definitiva quase, porque o líder acaba exercendo sobre os deputados uma liderança, por óbvio, né, muito grande. Se ele quiser, ele não sai nunca mais. Então, que bom que a gente tem lá esse princípio. O Odair Cunha, que é muito experiente também, deputado federal há muito tempo de Minas Gerais, né, um companheiro meu, inclusive de corrente dentro do partido, ele já está assumindo aí os trabalhos, liderando a nossa bancada. E claro, eu vou estar à disposição dele, à disposição do líder do governo, à disposição do presidente Lula para as tarefas que eles acharem que a gente pode auxiliar, pode contribuir, em especial agora na educação, que é a área que eu sempre me dediquei. Eu estou na Comissão de Educação como membro titular desde 2010, quando eu cheguei aqui em Brasília, 2011, e acho que nós vamos ter um embate muito acalorado lá, mas que com certeza a gente vai ter resultados né, que vão satisfazer quem me deu essa confiança de representar o Paraná, de estar lá atuando em defesa da educação do país. Eu estou muito determinado aí para esse embate que vai acontecer. Né? O embate que o deputado Zeca Disseu fala é sobre a eleição do Nicolas Ferreira, né, de Minas Gerais, à presidência da Comissão de Educação. Foi um nome muito polêmico, mas diante do acordo, né, assim como na Comissão de Constituição e Justiça. É a regra do jogo. O maior partido indica a primeira comissão, escolhe a primeira comissão, e foi assim. Mas, voltando aqui à Comissão de Educação, esse embate que o senhor fala, como será? Será um embate regimental? Como será a estratégia? Como você disse, a gente tem que compreender, né, e respeitar a ordem que existe, o regimento que a maioria tem o direito da primeira escolha, muitas vezes da segunda escolha, e o PL assim o fez. Na verdade, no ano passado a gente fez uma mágica, porque o direito já era do PL, por exemplo, de escolher a Comissão de Constituição e Justiça, e num acordo, ali no momento da formação da mesa diretora da Câmara, nós conseguimos que o PT, que não é a maior bancada, fizesse a primeira escolha, e nós presidimos com o deputado Rui Falcão. Tiveram a relatoria do orçamento, que foi uma decisão até posterior, né, mas o natural era que a primeira escolha tivesse sido o PL, acabou por um acordo, né, na hora da montagem da mesa diretora, da eleição da presidência da Câmara, nós ficando com esse benefício, com esse privilégio de escolher primeiro, né? Esse ano, né, eu acho que o PT continua ocupando espaços importantes. A Maria do Rosário segue lá na mesa diretora, como segunda secretária. Isso não acontecia há muito tempo. Nós ficamos fora da mesa diretora, acho que
por 8, 12, 16 anos, foi muito tempo, né? Acho que desde o Marco Maia, quando ele foi presidente, nós não tivemos mais essa oportunidade. Depois que o André Vargas foi vice-presidente, né? Depois dali, a gente não teve mais essa oportunidade. E nós vamos presidir 4 comissões importantes. A da saúde, que é a maior comissão do ponto de vista de orçamento, emendas, né? de emendas de comissão, é a que se relaciona com o maior ministério que mais impacta a vida das pessoas. A ministra Anísia sofreu muito no ano passado, ficou sob ataque ali, muita gente tentando derrubar a ministra da Saúde. Então, acho que ali a gente vai montar uma trincheira de defesa do SUS, de defesa da saúde, da ciência, de apoio à ministra e do cuidado para que essas emendas, claro, os deputados podem influenciar, mas que isso seja feito com transparência, dentro de uma lógica de programas, de ações que de fato melhorem a vida da população. Não dá para desperdiçar dinheiro público a partir da influência dos deputados no orçamento federal. Nós vamos presidir a Comissão de Fiscalização e Controle, que criou muito problema para o governo no ano passado. Nós vamos presidir a Comissão das Mulheres, né? E vamos presidir também a Comissão dos Povos Originários, né? E o PV, que é da nossa federação, tem lá uma comissão importante, a da Cultura, e o PCdoB vai presidir a que a gente presidiu o ano passado, que é a de Direitos Humanos. Então a federação, né, eu liderei a federação, na verdade, no ano passado, ela vai ter 6 comissões, esses espaços de poder vão nos permitir ajudar o governo. Não há aquele desequilíbrio que chegaram a dizer, né, que o PL dominou a Câmara dos Deputados. Não é bem assim. Não, eu acho até, com todo respeito ao PL, ao líder, acho que não foi uma decisão dele, foi uma decisão do conjunto dos deputados, eles cometeram um grande erro e que vai custar caro para o PL. As atitudes, se elas forem repetidas, as que tanto a Carolina Detoni como o Nicolas Ferreira tomaram no ano passado, a maneira como eles se comportaram no ano passado, se eles repetirem isso na presidência da CCJ e na presidência da Comissão de Educação, quem mais vai perder vai ser o PL, porque vai ser uma vergonha para o partido, né? Ter 2 figuras lá que estão lá para criar bagunça, para criar polêmica. O papel dele é organizar, né? Fazer a coisa andar. Né? Não, e ter uma condução equilibrada, dialogando com todos. É só olhar como o Rui Falcão tocou a Comissão de Constituição e Justiça. Ele não estava lá fazendo luta partidária, ideológica, tentando, né, desmerecer os adversários, tentando privilegiar só quem é do partido. Não, ele fez uma condução equilibrada, como qualquer presidente é obrigado a fazer. Então eu disse, e vou repetir isso na quarta-feira, na presença do próprio Nicolas Ferreira, né, que se ele está com ideia de fazer lá na Comissão de Educação o que ele fez no plenário, por exemplo, colocar peruca, nariz de palhaço, fazer bagunça, baderna, ele vai se dar muito mal. Eu conheço aquela comissão, estou lá desde 2011. Lá não, tem os iniciados lá. Não é só o nosso pessoal, que é muito orgânico, ligado à educação. O pessoal do centro e até da direita são gente da educação. Ali tem empresário, inclusive, que é dono de grandes universidades, de instituições de ensino privada, representam entidades importantes que têm negócios com a educação. Ninguém quer baderna, ninguém quer confusão. Ninguém quer tumultuar ali, fazer like, polêmica para a internet, num trabalho que é muito sério. A educação é a área que mais mexe com a vida das pessoas. A educação é a que desenvolve a ciência, a tecnologia, a inovação. Então nós não vamos permitir baderna, bagunça, polêmica, que aquilo ali vire, né, um palco de desordem. O líder, analisando o Congresso Nacional, a gente vê que há uma definição tácita ali, né? Tem o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL e oposição de qualquer maneira. Tem outro grupo que apoia o governo de qualquer maneira e esses grupos se equilibram. E tem o centro, né? Não é o centrão, o centro, que inclui o centrão, ali que vai para um lado e vai para outro. Já me disseram, ali nas conversas de bastidores do cafezinho, de que há que se mudar o chip da política. Ou seja, essa história de emenda e cargos não vale mais. O Congresso está poderoso, tem agora no orçamento 55 bilhões de reais em emendas, né? Somando todas, e que é preciso mudar. O que está acontecendo que o governo, mesmo chegando ao poder, não fez uma base sólida no Congresso? Olha, as votações do ano passado, os resultados dela, a aprovação de projetos dos mais diferentes, dos mais importantes, para mim, é uma prova de que o governo teve êxito. Apesar de ter dificuldades, apesar de ter problemas, como você disse, né, a minha avaliação pelos resultados
é que o ano foi muito exitoso. O presidente Lula, o governo federal, aprovou quase tudo que quis, 80%, 90%. Negociou projeto a projeto, né? Foi difícil, toda semana era uma agonia. Eu estava lá ao lado do líder Zé Guimarães, eu estava lá junto com os demais líderes, né? Junto com o presidente da Câmara, a mesa diretora. Tive muita briga, muita confusão, né? Muita incerteza, mas no final deu certo. Aprovamos a reforma tributária, um novo arcabouço fiscal, um novo regime fiscal sustentável. Voltamos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida. Aprovamos agora esse pé de meia, né, que vai dar bolsa para os jovens permanecerem na escola. Conseguimos aprovar um conjunto muito grande, a volta do Mais Médicos. Eu poderia ficar aqui o tempo todo relembrando um conjunto de decisões muito positivas. Agora, e teve em dezembro, eu queria destacar... A expansão dos institutos. Muito mas eu queria destacar assim, a decisão que o presidente Lula conseguiu construir com a gente, com o Congresso, com os líderes, em dezembro de 2022. O que aconteceu ali na transição, né, o presidente Lula começou a trabalhar antes da hora, antes de tomar posse, está repercutindo até hoje. Por quê? Porque a gente acabou ali, tirou da Constituição o teto de gastos. Eu vou dar um exemplo do orçamento da saúde. O orçamento da saúde ficou 6 anos congelado. Gente morrendo na pandemia, né, uma dificuldade imensa nos hospitais regionais, pelas mais diferentes regiões do país, a arrecadação crescendo, batendo recorde durante 6 anos, o orçamento da educação congelado, porque tinha o teto de gastos. O orçamento da educação foi pior. Durante 6 anos ele foi sendo reduzido. E as escolas, as universidades, os institutos federais se deteriorando. 10, 5 mil obras abandonadas, algumas da saúde, outras da educação. Nós mudamos isso no ano passado. O orçamento da saúde voltou a crescer, o da educação voltou a crescer. Nesse ano, que é o primeiro orçamento do presidente Lula, né, o orçamento da saúde está 50 bilhões maior. Por isso que voltam mais médicos, o farmácia popular, por isso que agora no PAC foi lançado, né, autorizada a construção de novas unidades de saúde, a troca dos veículos do SAMU, construção de policlínicas, né, está se reajustando o valor de alguns serviços para que os hospitais possam continuar aberto e funcionando, está repassando mais dinheiro para os estados e para os municípios. Isso mexe com a vida das pessoas. Né? Ampliou o programa Saúde da Família, ampliou o programa de saúde bucal e na educação, hoje mesmo, a gente acabou de celebrar, né, a autorização da construção de mais 6 campos do Instituto Federal, que leva ensino profissionalizante, tecnológico, mestrado, graduação gratuita para aquelas regiões mais distantes do país, para o interior realmente do Brasil, além de atuar, é claro, nas capitais, né? E foi anunciada uma meta, que foi o presidente Lula que estabeleceu ela, que ao longo dos próximos anos o Brasil chegue a 1.000 campos do Instituto Federal. Hoje são 680, até o ano que vem vai para 780, e o Lula colocou essa meta para o MEC, para nós do Congresso, vai ter que arrumar orçamento, arrumar dinheiro, para chegar a 1.000 campos do Instituto Federal. É uma transformação, depois de ficar 5 anos sem criar nenhum, você já largar com 100, com a meta de chegar a 1.000, sair de 600 e ir para 1.000, eu estou entusiasmado, eu acho que a gente está vivendo um novo momento, e isso tem a ver com essa negociação, com essa construção que foi sendo feita no Congresso e com o fim do teto de gastos. A educação faz mesmo a diferença, não há dúvida disso, e a ideia dos institutos, que é uma ideia antiga, né, do governo, faz a diferença também. O Instituto é muito importante, forma técnicos e tecnolandos, né, tecnólogos, né, que é um curso superior agora, né, técnico superior, e é muito importante. O senhor falando assim, deputado, do que fez o governo, do que está fazendo o governo, parece assim, outro mundo diferente da percepção geral da sociedade. Tanto é que a popularidade do presidente Lula caiu e o apoio ao governo também caiu. Eu ouvi de lideranças do PT e integrantes do governo, do Palácio, dizendo que há um descompasso na sociedade, que a fonte de informação está em grupos de WhatsApp e não exatamente nos veículos tradicionais de comunicação. O senhor concorda? O senhor acha que há esse, vamos dizer assim, esse divórcio entre a comunicação e a realidade do país e do governo? É isso? Primeiro, eu fiquei muito satisfeito e queria enaltecer a serenidade, né, e a humildade do presidente Lula. Quem acompanhar as entrevistas que ele deu na semana passada e nessa semana, vai ver que ele está reconhecendo as pesquisas. É diferente do governo anterior, que ignorava a ciência,
que dizia que pesquisa era tudo fraudada, mesmo quando a pesquisa é ruim para nós, É um momento. nós temos clareza de reconhecer que aquilo ali é ciência. Aquilo ali é algo muito fidedigno, né, com a realidade das pessoas. Não precisa entrevistar os 200 milhões de brasileiros para saber como é que as pessoas têm. A ciência, a matemática e a estatística, para quem estudou minimamente, né, permite Sim. você fazer isso. E o presidente reconheceu... Para entender o sabor de um vinho, não precisa tomar a garrafa toda. Exatamente. Bom exemplo. É bom para quem ainda duvida da ciência, né, e da estatística. O presidente disse o quê? Que o governo fez muito, que ele está avançando, mas ele reconhece que ainda não é o suficiente e que tem que ter alguns cuidados muito específicos. Eu tenho um sentimento, e é um sentimento de quem olha a pesquisa, de quem está aqui no Congresso, de quem conversa nos ministérios, mas eu vou lá para a ponta. Eu, sexta, sábado, domingo, quem olhar minhas redes sociais agora vai ver que eu estava lá trabalhando, indo para os bairros, indo para as cidades do interior, fazendo eventos regionais, conversando com a turma da saúde, da educação, com os agricultores, com os empresários. O que eu senti nesses últimos meses? O pico inflacionário, que não foi geral, a inflação está controlada, mas que teve em alguns segmentos, em alguns setores, alimentos, né? Energia elétrica, alguns tipos de alimento, ele irritou a população, com razão, porque a vida continua difícil para todo mundo, apesar da renda ter aumentado, apesar de depois de 6 anos o salário mínimo ter voltado a ser reajustado acima da inflação, apesar do Brasil ter gerado quase 2 milhões de emprego no ano passado, foi o segundo país que mais atraiu investimento internacional, cresceu 3%, cresceu o triplo do que diziam que ia crescer, e olha que em 2022 tinha gente que dizia que o Brasil ia quebrar, que o Brasil ia virar uma Venezuela, não aconteceu nada disso. Apesar de tudo isso, a vida continua muito difícil. As pessoas estão ali no final do mês fechando a conta com muita dificuldade. E aí, se alguns alimentos, alguns serviços, a inflação tem algo destoante ali em dezembro, janeiro, fevereiro, é claro que as pessoas se incomodam, ficam preocupadas e a avaliação naturalmente cai. Eu acho que 70% é isso. E aí 30% é a questão ideológica, é o posicionamento, a divisão que o país está vivendo na política, é algumas dificuldades que a gente tem ainda de comunicação, e eu não estou me referindo só ao governo. Mas o apoio ao presidente Lula e também a avaliação do governo caiu em pontos sensíveis, muito em São Paulo, Nordeste, atingiu o Nordeste. Quer dizer, isso aí é um recado, né? Acho que caiu mais em um segmento ou outro, uma região, mas a queda foi geral. Então isso mostra que tem um problema macro e eu considero que o problema é a inflação, é o custo dos alimentos, é o custo da energia elétrica. O presidente Lula, pelo jeito, também percebeu isso. Chamou lá no Palácio do Planalto o ministro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário, chamou o presidente da Conab, o Edgar Preto, e falou, olha, gente, nós temos que produzir alimento de uma maneira mais estratégica. O que eu vejo, por exemplo, hoje? O Brasil produz muito, mas o Brasil produz alguns tipos de alimentos apenas em algumas regiões específicas. Aí dá um evento climático, uma enchente, uma seca, naquela região específica, porque isso nunca acontece no Brasil todo, e aí a gente fica sem alimento, fica sem banana, fica sem mandioca, fica sem arroz, sem feijão. Mercado, né? E aí o preço explode, como já aconteceu com o tomate, já aconteceu com outras coisas. Um país como o Brasil, né, tendo um Banco do Brasil, uma Caixa, um BNDES financiando a agricultura, tendo uma Embrapa, tendo outros institutos de pesquisa, né, tendo o know-how que a nossa agricultura familiar acumulou, as nossas cooperativas de produção, o agronegócio, nós temos condição de produzir o alimento que vai para a mesa do café da manhã, do almoço, da janta, em todas as regiões do país, mesmo naquelas que é mais difícil, para não ficar tão vulnerável. E a Conab tem que voltar a fazer estoque, tem que voltar a ajudar a regular os preços, para numa hora, né, de ausência de algum tipo de produção, ter lá um alimento para colocar. Na hora que um preço estiver muito baixo, ir lá comprar para não deixar também o agricultor quebrar. Eu acho que o presidente Lula está colocando ordem nisso. Nós vamos ter nesse ano talvez menos problemas e as pesquisas vão refletir. E a comunicação tem que ser mais assertiva, tem que ser mais regional e tem que ser feita de forma coletiva. Eu não acredito em comunicação que é feita por um só elemento, por uma só vertente, né? O próprio ex-presidente com a sua tropa ensinou isso. A comunicação é feita num conjunto hoje de pessoas, de gente que tem influência, que ocupa redes sociais, que consegue chegar numa emissora de televisão, consegue chegar numa rádio do interior. O nosso pessoal precisa fazer mais isso e não ficar esperando que a SECOM, que o governo sozinho ou o partido vai resolver os problemas de comunicação. Pois é, entre os debates políticos, né, existe uma grande novidade que é desta década, é sobre a relação dos poderes.
a gente vê claramente que agora houve ali uma mudança de estratégia. O Supremo andando ali mais lado a lado com o Executivo, com o presidente Lula e ministros, né? E o Congresso meio que disputando com o Supremo. Existem 5 pontos no Congresso Nacional que entram em conflito com as decisões do Supremo. Descriminalização de uma parte de uma quantidade de drogas, o aborto, marco temporal das terras indígenas, desapropriação, enfim, são alguns pontos. Como é que o senhor vê? Há setores no Congresso que dizem, inclusive, que nós estamos vivendo uma ditadura. Não acredito nisso. Eu acho que é um exagero. Não que o Poder Judiciário, uma hora ou outra, não cometa os seus equívocos, como os políticos cometem, como o Congresso comete, como qualquer governo comete. Eu fui prefeito 2 vezes, fui exitoso, premiado, me reelegi com 70%, no segundo mandato já... Você foi homenageado prefeito da criança, não é isso? Prefeito amigo da criança, prefeito empreendedor de Sebrae, mas eu errei muito. É natural você cometer erros. Então tem erros no judiciário, como tem em todas as outras esferas de poder, mas eu acho que esse ataque, essa posição de alguns no Congresso, acho que é uma coisa até mais forte no Senado, é exagerado, é desnecessário. Não precisamos de briga, não precisamos de confusão nesse momento, né? E o presidente Lula mudou essa realidade. O judiciário é praticamente o mesmo, o Congresso é o mesmo que foi há 4 anos atrás, mas o presidente Lula faz uma aposta diferente do que fazia o ex-presidente. O ex-presidente apostava na polêmica, no cultivo do ódio, na ameaça, na briga, na confusão. O Lula é um conciliador, é um sindicalista, tem uma história de vida que busca o diálogo, o entendimento e o respeito por quem é e pensa diferente da gente. Mas veja bem, a imunidade parlamentar, ela não é um direito individual do parlamentar. Ele coloca debaixo do braço e leva para casa. É um direito da sociedade em ser representada por alguém que tem uma imunidade parlamentar. Da Constituinte para cá, houve mudanças nesse artigo da Constituição que garante a imunidade. Antes, para se processar um deputado, era preciso autorização do Congresso. O Congresso nunca dava, preferia expulsar o parlamentar do que dar autorização. Aí houve mudança e agora ficou apenas uma imunidade parcial, de voto e palavras, né? Você não acha que o parlamentar, não individualmente, mas no coletivo, não teria que retomar essas prerrogativas? Eu acho que ninguém fica confortável com essas ações no Congresso de entrar em gabinete, fazer operação? Primeiro eu penso que, eu tenho certeza, a grande maioria de quem está assistindo pensa. Ninguém pode estar acima da lei, todo mundo que comete algum tipo de erro, de delito, de crime, precisa ser investigado, precisa ser processado, pode ter a sua defesa e, se for culpado, tem que ser punido. Agora, a instituição, seja ela qual for, o Congresso, o Supremo, o Executivo, precisa ter um certo respeito. Você, por qualquer dúvida, por qualquer desconfiança, ou às vezes por nada, né, vê uma autorização judicial para invadir uma instituição, seja o Congresso Nacional, seja outra, é algo preocupante. Aí eu tenho que colocar aqui uma interrogação, um senão, nós precisamos repensar isso. Agora, sem agredir o Supremo, sem dizer que tem perseguição, sem dizer que tem um poder se sobressaindo ao outro, a gente tem que ir criando parâmetros para que, quando há fatos, quando há provas, você faça uma operação dentro do Executivo, dentro do Judiciário, dentro do Legislativo. Agora, por causa de uma vírgula, de uma desconfiança, daqui a pouco você começa a invadir gabinetes, invadir casa de pessoas, invadir apartamento funcional, eu acho que aí tem que ter um cuidado, não pode haver exagero. A história da política é muito interessante, né? Se essa proposta viesse na época, por exemplo, de um mensalão e de outras investigações, esse pessoal que está hoje querendo retomar as imunidades não aprovaria, né? Então, na verdade, a política tem essa história de mudar a configuração e de ângulos de visão. Eu responderia essa pergunta 10 anos atrás do mesmo jeito que eu estou respondendo hoje. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ter cuidados e tem que ter respeito às instituições. Não é às pessoas que estão lá dentro, é às instituições, né? Não dá para a Polícia Federal chegar, entrar lá para dentro do Supremo e revirar o gabinete de um ministro porque apareceu uma vírgula numa gravação ou numa mensagem de WhatsApp que você nem sabe bem se é verdadeiro. Não dá para fazer isso lá? Não dá para fazer isso dentro do Congresso também? Não dá para fazer isso lá no gabinete de um ministro? Não dá para fazer isso dentro de uma emissora de televisão? O senhor passou por várias fases da política já, né? Vai completar 20 anos no Congresso Nacional, mas já tem mais de 20 anos na política. Como prefeito, ele frequentava Brasília aqui e conhece os meandros ali de como anda o poder, né? Então, houve várias fases, né, da política. E agora nós estamos numa fase aguda de polarização.
Existem pesquisas, eu vi no Congresso Nacional algumas pesquisas de parlamentares, uma inclusive do PT, me mostrando que a inteligência artificial indica que a polarização está perdendo força. Qual é a melhor fase? É esta, do debate duro contra o Nicolas, o senhor lá e tal, contra o Nicolas, contra a Ditone, ou antes, quando era PSDB, mais no discurso e no argumento? Primeiro, eu não tenho nenhum tipo de restrição, problema pessoal com ninguém, com nenhum desses dois, né? O que me incomoda, e eu vou reagir, é a atitude, a postura que eles tiveram no plenário, em outras comissões. Mas reflete uma fase da política. E que me preocupa agora eles tendo o presidente, né? Cada um de uma comissão, de duas comissões das mais importantes. Eu acho que o Brasil sempre teve divisão, sempre teve polarização, né? O PT e o PSDB em 89, 94, 98, 2002, 2006 polarizaram a disputa, só que era uma polarização mais serena, uma polarização mais civilizada, eu diria, e baseada em fatos, baseada em questões muito relevantes que mexem com a vida da população, a economia, por exemplo. A maneira como funcionam os bancos públicos, se você vai privatizar tudo ou vai manter empresas estratégicas, como é a Petrobras, como eu acho que era a Eletrobras, como era a Vale do Rio Doce. As nossas discussões, as nossas divisões eram desse nível, mas era uma polarização, era uma divisão muito grande. As eleições foram muito apertadas e não havia o ódio, a agressão, o insulto. Infelizmente, o golpe, o impeachment da presidenta Dilma, aquele governo ilegítimo do Temer e a vitória do Bolsonaro em 2018, quando o Lula foi proibido de disputar uma eleição, que ele estava em primeiro lugar na pesquisa e foi preso de forma injusta e ilegal, gerou no país um clima, né, muito aguçado, muito extremado, que não é bom para ninguém, né? Nós estamos tentando, e o presidente Lula tem dado exemplos disso, colocar água fria, esfriar as relações. Olha a relação do governo federal com os governadores que são de oposição. É uma relação republicana, respeitosa, às vezes que recebe crítica até dentro do PT. Olha a nossa postura, a nossa relação com os prefeitos e prefeitas. A grande maioria não esteve no palanque do Lula. A grande maioria dos prefeitos estava lá com o Bolsonaro. Estão recebendo tudo. Inclusive, nós devolvemos o ICMS que o Bolsonaro tinha roubado dos prefeitos e dos governadores em 2022, na véspera da eleição dos combustíveis. Demos lá uma quantidade de 15, 18 bilhões de reais de volta aos cofres das prefeituras e dos governos estaduais no ano passado, sem fazer distinção de quem é do PT ou de quem não é do PT, de quem é oposição, de quem é governo. Então, no que depender de mim, eu espero, imagino e vejo do presidente Lula, do PT, dos nossos aliados, nós vamos sempre tentar pacificar o país. Agora, claro, ninguém leva desaforo para casa, ninguém vai aceitar mentira, agressão, sem reagir e sem procurar, né, tomar atitudes que justifiquem, né, aquela reação. E a estratégia agora? Nós estamos num ano eleitoral, né? E é a base para 2026, as eleições municipais. O PT está traçando estratégias. Qual é a estratégia básica ali do PT? De alianças, coligações e prioridades. Acho que o PT tem uma condição muito grande de eleger um número muito maior, mas infinitamente maior, de vereadores e vereadoras do que elegeu em toda a sua história, em todas as suas eleições. Por quê? Porque o PT continua sendo disparado o partido da preferência da população. Mesmo nessas pesquisas que a avaliação do governo piorou, né, no Atlas Intel, por exemplo, piorou bastante a avaliação do governo, mas quando pergunta qual é o partido de preferência, o PT tem 34% de preferência. É inadmissível que o PT não tenha pelo menos 1, 2 vereadores, 3 em cada cidade. Né? Tanto nas metrópoles como nas cidades menores. A gente precisa mobilizar, incentivar, estimular o nosso pessoal a ser candidato. O que acontece a cada eleição? O nosso pessoal não quer ser candidato, não quer disputar a eleição, não quer montar chapa de vereador, porque não acha que isso é importante. O nosso pessoal é muito focado na eleição presidencial, mas é a eleição de vereador e vereadora que monta o Congresso depois de 2 anos. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O seu pai, o José Dirceu, que foi ministro importante no governo Lula, deputado federal, nome importante na política, e que está fora da política, e agora ele deu uma entrevista dizendo que pode voltar à coordenação política ou militância política no PT, é isso mesmo? Zé Maria, eu tenho uma avaliação que o meu pai nunca deixou a política, nunca deixou o PT, nunca Trabalha nos bastidores. De influenciar na vida pública do país. E não é nem por iniciativa dele, é por iniciativa dos outros. Ele é muito procurado, eu convivo com ele, é meu pai, obviamente, ele está inclusive
agora ficando bastante comigo aqui em Brasília, né? E toda hora tem alguém indo almoçar lá, indo jantar, ministro, senador, deputado, ex-governador, atual governador. É uma romaria de lideranças, de figuras importantes de cada estado e do nosso país. Então ele sempre esteve, continua. Eu defendo e vejo ele muito focado naquilo que eu acho que é o mais importante, né? Que é anular as condenações ilegais e injustas que ainda existem. Ele já teve algumas vitórias no judiciário, mas precisa liquidar tudo, como aconteceu com o presidente Lula e como já aconteceu com outros. As conversas reveladas pela Operação Spotify, né, dos procuradores com o juiz Sérgio Moro, né, e que trata da questão do meu pai, elas são vergonhosas. Eles estavam ali combinando. Quem fazia a denúncia combinava com quem ia julgar. Quem ia julgar orientava quem estava fazendo a denúncia para poder condenar alguém que não tinha contra ele nenhum tipo de prova. Então, a anulação dessas condenações, eu imagino e sinto e defendo que seja a prioridade número 1 dele. Eu não acho que não é momento dele voltar a disputar eleições, a ter vida partidária, a ocupar cargos públicos, enquanto essa questão não for resolvida, e para mim está muito perto de ser resolvida, porque o Supremo Tribunal Federal já tomou decisões não só em relação ao presidente Lula, mas em relação a outras figuras que foram injustamente condenadas, anulando as condenações. Muito bem, uma conversa boa aqui com o líder, está saindo da liderança do PT na Câmara, deputado Zeca Disseu, 4 mandatos de deputado federal, foi prefeito 2 vezes no Paraná. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui na Jovem Pan e esperamos continuar conversando aí pela frente. Obrigado, eu que agradeço, muito boa noite. Zé Maria. Um abraço a todos aí. É isso. Realização Jovem Pan News.